E tem o método Easy Way, onde você para de fumar fácil e sem sofrer em 7 horas, que eu vou falar agora para você. Da mesma forma, você chega como um fumante, com todos os seus medos e inseguranças, medo de saber se vai dar certo, medo de saber se vai sofrer, medo de não conseguir ser feliz sem o cigarro, porque afinal de contas a gente promete que você não vai sofrer, a gente promete que vai ser fácil e que você vai ser feliz sem o cigarro. Aí você recebe uma preparação adequada num webinar que dura 7 horas, que é o tempo que leva para você adquirir o conhecimento certeiro para acabar com o vício mental que te prende ao cigarro. Diferente de um método de 1 segundo, onde você simplesmente decide parar de fumar, isso é, decide apagar o último cigarro da sua vida sem preparação nenhuma, tipo assim, acabou, já deu, vou tentar. Isso não tem preparação, nada. É incrível como a maioria das pessoas tenta parar de fumar assim, de forma tão despreparada. Não é à toa que não dá certo para a maioria. Ou diferente do método de tempo indefinido, onde você usa alguma coisa, o remédio, a reposição, enfim. Com o método Easy Way, você usa alguma coisa, mas não é algo concreto que você pega na mão. Na realidade, é um método cognitivo, que te passa o conhecimento necessário para parar de fumar fácil e sem sofrer. E a gente vai falar mais sobre isso nessa live, tá? Mas o fato é que a maioria das pessoas que usam o método Easy Way se torna feliz não fumante e não sofre para parar de fumar. E é muito bom saber que existe esse caminho. Mas antes de eu explicar para você qual é a diferença, por que o método Easy Way funciona e os outros não, existe uma diferença básica entre eles. O primeiro método, o método do 1 segundo, onde você apaga seu último cigarro totalmente despreparado. E o método do tempo indefinido, e lembra que eu incluí naquele pacote todo o remédio, a reposição de nicotina, o laser, a acupuntura, a homeopatia, enfim. Vale simpatia, promessa, vale tudo que você conhece por aí, que não seja o método Easy Way. Tudo isso tem uma coisa em comum, que é diferente do método Easy Way. E o que há de comum entre esses dois primeiros métodos é o foco. O foco deles é errado. Todos eles focam no uso da sua força de vontade para parar de fumar, enquanto que o método Easy Way dispensa totalmente o uso da força de vontade para parar de fumar. Aquela luta infernal dentro de você entre fumar e não fumar. Aquela luta contra o que você sente como uma grande vontade de fumar. Entenda uma coisa básica, seja lá qual for o método que você estiver usando para parar de fumar. Se você precisa lutar internamente para não fumar, se você precisa ficar se segurando para não fumar, é porque algo está muito errado e esse não é o caminho. A luta é um cabo de guerra, é um forte embate entre forças opostas, entre querer parar de fumar e querer fumar. E o lado do vício sempre é o mais forte. Tenha isso em mente. E tenha em mente também que essa é a causa do seu sofrimento. Ao invés de puxar essa corda com todas as suas forças, um método inteligente não vai te levar para esse caminho. O método inteligente vai simplesmente eliminar o inimigo que está do outro lado, de forma que você não tenha mais que puxar corda nenhuma. Quando a luta se acaba, o sofrimento se acaba. Não é preciso usar força de vontade alguma e você é bem-sucedido.